Olá, está no ar o intervalo de aula, onde professoras e professores trazem conhecimentos e debatem educação. No programa de hoje, o quadro Conexões fala sobre transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O meio qual a criança se encontra dentro da família também implica e pode agravar este transtorno. E ainda, o percurso histórico da EAD no Brasil, os desafios e as perspectivas dessa modalidade educacional. E os desafios que a educação à distância vem enfrentando ao longo desse processo histórico. Tudo isso você acompanha agora, aqui no intervalo de aula. Há mais de 15 anos, a Faculdade Araguaia se dedica a formar pessoas preparadas para o mundo do trabalho e para a vida. Agora, toda a tradição de um ensino de qualidade presencial, também na modalidade à distância. Estude pedagogia ou administração à distância na Faculdade Araguaia de acordo com o seu tempo e o seu ritmo. Aprenda conectado com o conhecimento, a qualidade, a criatividade e a inovação. Faculdade Araguaia, a educação à distância mais próxima de você. A assessoria de imprensa está passando por mudanças significativas na era das novas mídias. Para capacitar profissionais nesse cenário altamente competitivo, a Faculdade Araguaia lança o MBA Assessoria de Imprensa na Comunicação Digital. O curso foi estruturado no tripé Gestão, Tecnologia e Comunicação. Faça sua inscrição e garanta o diferencial da sua carreira. Não pare o que pode te impulsionar. Seja qual for a instituição ou curso que você parou, retome seus estudos na Faculdade Araguaia e não desista do seu sonho, porque desistir não tem nada a ver com a gente. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Olá, o assunto desse primeiro bloco é educação à distância. Vamos conhecer o percurso histórico dessa modalidade de ensino, seus desafios, a legislação, sua importância para a democratização da informação e do conhecimento e mais, qual o papel do professor na educação à distância e do aluno nesse processo de ensino-aprendizagem. Essas questões são abordadas pelo coordenador de EAD da Faculdade Araguaia, professor Leandro Vasconcelos. Acompanhe. Olá, sou o professor Leandro, sou o coordenador de Educação à Distância da Faculdade Araguaia e a gente está aqui hoje para falar um pouquinho com vocês sobre educação à distância e os desafios que a educação à distância vem enfrentando ao longo desse processo histórico. Ela começou a ser desenvolvida a partir da década de 20, por volta de 1923. É importante a gente pensar nesse período, uma vez que a década de 20 ela foi um momento de extrema democratização cultural. Uma vez que existia ali uma retomada de alguns processos culturais, sociais e existia então uma construção de um novo pensamento a partir do que era a cultura, do que era a educação, do que era o conhecimento, uma vez que tudo isso passava a ser um direito de todo e qualquer cidadão brasileiro. As primeiras iniciativas então elas vieram por volta de 1923 com a fundação da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. É importante pensar também no papel que teve o rádio nessa época, na década de 20, uma vez que iniciaram as primeiras transmissões via rádio e ele foi um instrumento de extrema importância para a difusão do conhecimento, da cultura, de todo o trabalho que era desenvolvido por artistas e pela sociedade em geral. Então, a partir de 1923, com a criação do Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, a Academia Brasileira doa a Rádio Sociedade para o governo federal e ele se transforma, então, em 1936, na Rádio MEC, que ela possui uma grande influência na transmissão de conteúdos informativos e, principalmente, formativos a partir de um padrão de sociedade que estava sendo desenvolvido na época. Posteriormente, então, em 1939, cria-se o Instituto Rádio Monitor, onde a educação ela passa, além de ser transmitida pelo rádio, via correspondência.
Então aqui existe uma conexão muito grande entre correios e a difusão da informação através do rádio. Em 1939, com esse instituto, eram enviados a todos os cidadãos que se inscreviam através desses cursos apostilas de educação para que eles acompanhassem então o processo teórico de todo esse desenvolvimento e também as ferramentas de construção, uma vez que era focado essa educação em construções técnicas, como por exemplo o técnico em montagem de rádio. Eram enviados, além das apostilas, todas os instrumentos, as ferramentas necessárias para que essa pessoa conseguisse fazer a construção desse rádio baseado na apostila que ela recebia por correio. Em 1941, então, cria-se a segunda escola de educação à distância no Brasil, que é chamado de Instituto Universal Brasileiro, e ele tem uma grande importância nas décadas de 60 e 80, que foram as principais décadas de avanço tecnológico no Brasil, com a difusão da TV, a difusão de novas informações e uma nova cultura a partir de um novo pensamento que se criou a partir da década de 20. Em 1961, a educação à distância, ela passa, além de ser veiculada pelos rádios, ela passa a ser veiculada também pela televisão, uma vez que era um instrumento de informação que estava em crescimento e a partir de um grande desenvolvimento social. Então, essa educação ela vem primeiramente na TV Rio, que começa as primeiras iniciativas de educação à distância televisionadas, em consonância com o Instituto Universal Brasileiro, a partir da criação dos telecursos de primeiro grau e segundo grau. Esses telecursos, então, eles eram veiculados a partir de fitas cassetes ou através do rádio, juntamente com as apostilas, e aconteciam, então, as aulas dentro de espaços específicos para essa realização e a construção dos materiais que eram oferecidos por esses cursos. Em 1996, então, cria-se o tão conhecido Telecurso 2000, que ficou conhecido por grande parte da sociedade. E a partir desse Telecurso 2000, inicia-se também uma corrida a favorecer outros meios de comunicação, inclusive a construção do computador como ferramenta educativa. Nos anos 2000, então, acontece um salto no processo do ensino à distância e as máquinas elas passam a ser cada vez mais potentes e possibilitam cada vez mais formas de agir, de pensar e construir o pensamento a partir da educação à distância. No Brasil, então, a educação à distância ela vem numa perspectiva de democratização da educação para levar o acesso a esse conhecimento a lugares onde a educação formal, presencial, não consegue. Então, a educação à distância, a partir desse histórico, ela vem com um princípio de democratização da educação para que ela consiga levar o conhecimento produzido pela academia a lugares onde a educação formal presencial não consegue chegar. Então, além de o aluno, a pessoa, conseguir realizar um curso formativo na sua região, seja ela em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, ela também passa a fazer parte dessa história da educação à distância e ela se transforma num cidadão cada vez mais atualizado e cada vez mais ciente e sábio de todo o conhecimento acadêmico que é produzido a partir da produção científica. A educação à distância ela passa a sofrer um preconceito uma vez que ela é vista como uma educação de segunda classe. O que é uma educação de segunda classe? Uma educação que não consegue atingir os mesmos níveis de uma educação formal presencial. No entanto, é um preconceito até então infundado, uma vez que a educação à distância ela exige do aluno e do profissional que está por trás do desenvolvimento dessa educação uma autonomia e um preparo talvez muito maior do que de uma pessoa que estaria numa educação presencial. Parte desse preconceito também surge na ideia de que a educação à distância ela vai substituir os professores presenciais, só que isso é algo que a gente precisa reverter totalmente da nossa cabeça, uma vez que o professor ele é o principal mediador de todo esse conhecimento, seja através de uma aula presencial, seja através da produção de um conteúdo que será veiculado no curso de educação à distância. Bom, e aí dentro desse desenvolvimento da educação à distância, o principal instrumento de desenvolvimento hoje, no século XXI, 2017, seria o computador.
E aí a gente acaba enfrentando algumas dificuldades frente a essa utilização, uma vez que o uso de tecnologias da informação e comunicação possuem alguns pontos fracos e alguns pontos fortes nesse desenvolvimento. Um dos pontos fracos que a gente pode pensar a partir do desenvolvimento da educação à distância é a questão da inclusão digital de determinados grupos sociais e determinados lugares do Brasil onde não consegue chegar políticas públicas para essa aproximação social aos mecanismos de comunicação e informação, como é o computador. Em contrapartida, existem alguns pontos fortes também dessa utilização do instrumento computador, uma vez que ele possibilita ao aluno uma busca de informações que vai muito mais além daquilo que ele consegue enxergar. Então, o computador, ele, além de possibilitar ao aluno essa educação, ele também possibilita o descobrimento e a desmistificação do mundo e de tudo aquilo que está fora dos olhos do aluno. E quando a gente pensa em computador, a gente precisa ter em mente também que esse computador, para o desenvolvimento de cursos que são realizados à distância, ele precisa estar primeiramente conectado a uma rede. Esse também é um dos pontos fracos que a gente enfrenta no desenvolvimento da educação à distância, uma vez que em determinados lugares a internet, a rede que a gente conhece, ela não consegue chegar. E aí a gente acaba enfrentando determinadas dificuldades frente a esse desenvolvimento educacional. Felizmente, aqui em Goiânia, existem algumas instituições que buscam reverter esse dado de dificuldade ao acesso ao processo de informatização e de inclusão digital, uma vez que, como por exemplo a Faculdade de Araguaia, ela disponibiliza ao aluno, mesmo que ele não tenha um computador em casa ou internet, materiais de desenvolvimento, computadores, redes, tutorias, para que esse aluno ele consiga se inserir dentro do mundo informatizado e ter uma aproximação maior com os aspectos tecnológicos. Bom, em relação ao processo histórico da educação à distância, é importante a gente entender também como funciona a legislação vigente que regulamenta os cursos de educação à distância. Em 1996, cria-se no Brasil a Secretaria de Educação à Distância, a SED. Bom, e a SED, então, ela possuía como objetivo principal a inovação de recursos para o desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem a partir da educação à distância. Com a promulgação da Lei 9.394 de 96, a nossa LDB vigente, oficializa no seu artigo 80 que a educação à distância ela pode ser considerada enquanto uma modalidade de ensino para todos os níveis de educação. O ensino fundamental, o ensino médio, graduações, pós-graduações e também os cursos técnicos. Posteriormente a isso, em 2005, oficializa-se então um decreto que regulamenta o artigo 80, apontando os procedimentos que devem ser adotados pelas instituições de ensino que oferecem os cursos à distância. Cria-se então, a partir de 2005, a necessidade de todas as instituições de ensino superiores oferecerem ao menos 20% de sua grade curricular a partir da educação à distância, uma vez que, além de possibilitar o acesso à informatização, ela também democratiza o currículo e flexibiliza esse currículo para o aluno, já que ele pode desenvolver essas disciplinas ou seus cursos à distância em determinados lugares específicos, como sua casa, o seu trabalho, sem haver a necessidade real de o aluno estar presente todos os dias numa instituição de ensino superior. Bom, e aí dentro da educação à distância, existem dois sujeitos que são fundamentais nesse processo. O primeiro é o aluno. Qual que é o perfil desse aluno para o desenvolvimento de um curso EAD? Primeiro, ele precisa ter uma disponibilidade em aprender. Segundo, ele precisa ter uma autonomia de estudo, uma vez que é ele que vai construir o seu horário de estudo de acordo com os cronogramas específicos de determinados cursos à distância. Então, o aluno de educação à distância, ele acaba sendo um pouco mais exigido do que um aluno de uma educação presencial, uma vez que ele não vai ter um horário específico para estar todos os dias numa sala de aula presencial, mas ele precisará de disciplina e autonomia para montar os seus próprios horários, entrar na plataforma, fazer movimentos de estudo para que ele consiga se sobressair ali dentro e ele consiga, de fato, construir um conhecimento a partir de todo o material que é disponibilizado para ele nas plataformas em EAD. E como que fica o professor dentro desse processo de educação à distância?
Primeiro, o professor nunca vai ser substituído por um computador, uma vez que todo o material produzido em uma plataforma EAD depende de um profissional formado na área, que no caso seria o professor. E muito mais além do professor específico das disciplinas conteudistas, existem também outros papéis fundamentais que são os professores tutores, os responsáveis por acompanhar esses alunos dentro de um processo de educação à distância, fazendo correções de atividades, dando feedback para os alunos, fazendo uma interação entre o virtual e o próprio aluno que está inserido na educação à distância. Quer dizer que o professor nunca vai te deixar parado. Em pleno século XXI, não há como a gente desvincular o processo de ensino e aprendizagem ao desenvolvimento dessas tecnologias, uma vez que a educação à distância ela consegue estar em consonância muito bem com a educação presencial, uma vez que o mundo mudou, o pensamento mudou, a forma de agir mudou em função desse desenvolvimento tecnológico. E a partir disso, então, a Faculdade Araguaia oferece, além de 2 cursos de graduação EAD, Administração e Pedagogia, uma carga horária de 20% de todos os seus cursos presenciais que são oferecidos em EAD na proposta de aproximar esse aluno ao desenvolvimento tecnológico. E muito mais que isso, ela também disponibiliza cursos de extensão universitária, que são realizados em EAD, e também cursos técnicos. E um diferencial dos cursos oferecidos pela Faculdade Araguaia também é a tutoria presencial, que está disponível para que o aluno tire suas dúvidas, seja do conteúdo, seja da parte técnica da plataforma, de segunda a sexta, das 17 às 22 ou aos sábados, do meio-dia às 17. Bom, eu espero que eu tenha conseguido tirar algumas dúvidas de vocês sobre a educação à distância. Se você quiser conhecer mais sobre os cursos que são oferecidos à distância pela Faculdade Araguaia, acesse o nosso site. Como o professor Leandro disse, além dos cursos de graduação em Pedagogia e Administração à Distância, a Faculdade Araguaia também oferece cursos técnicos à distância, dentre eles o curso técnico em produção de áudio e vídeo, que pode ser muito interessante para você, professor, aprender a produzir vídeos e incrementar ainda mais as suas aulas. Para saber mais, acesse o site da Faculdade Araguaia. Vamos para o intervalo e daqui a pouco a gente volta. Faça sua escolha valer a pena. Deixe sua marca no mundo. Construa sonhos. Cuide dos maiores tesouros da terra. Comunique com o mundo. Ensine e aprenda. Planeje e conduza resultados. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. A assessoria de imprensa está passando por mudanças significativas na era das novas mídias. Para capacitar profissionais nesse cenário altamente competitivo, a Faculdade Araguaia lança o MBA Assessoria de Imprensa na Comunicação Digital. O curso foi estruturado no tripé Gestão, Tecnologia e Comunicação. Faça sua inscrição e garanta o diferencial da sua carreira. Estamos de volta ao intervalo de aula, onde professoras e professores trazem conhecimentos e debatem educação. Nesse bloco, o assunto é aprendizagem e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, no quadro Conexões com a professora Gisele Ribeiro. Olá, pessoal, tudo bem? Nós estamos juntos novamente e é com muita alegria, que nós vamos falar hoje no nosso quadro Conexões com Gisele Ribeiro. Um tema muito importante, um tema um tanto quanto polêmico dentro das escolas, em alguns consultórios com as crianças, porque é um tema que está muito presente na vida escolar. Transtorno de déficit de atenção com hiperatividade ou sem hiperatividade, o famoso TDAH. Este, então, é um transtorno neurobiológico de causas genéticas que pode seguir até a vida adulta.
E o que ocorre é que em muitos casos, pela criança às vezes ser um pouco hiperativa na sala de aula ou até mesmo em casa, ela já é rotulada com esse transtorno, sem ao menos ter passado por um especialista, o qual dirá o diagnóstico. E quem é esse especialista, né, que vai prescrever esse diagnóstico? É um médico, é o psiquiatra, né, ou é o neuropediatra, que pode prescrever este diagnóstico, sendo ele neurobiológico, né, com característica genética. Então, não é por um fator do comportamento do meio em que a criança se encontra, não. O meio qual a criança se encontra dentro da família também implica e pode agravar este transtorno. Uma família que às vezes se encontra um pouco desestruturada naquele momento, com alguns problemas específicos, em que aquela criança não esteja sendo vista, né? Então ela fica um tanto quanto isolada e esse problema ele pode sim se agravar. Entretanto, ele não é ocasionado por este meio, né? Este transtorno encontra-se no DSM-5, que é o Manual do Diagnóstico e Estatístico de Transtornos de Doenças Mentais, né? Que é um manual da psiquiatria, específico da psiquiatria, que está dentro dos transtornos mentais. Nossa, que sério isso! Isso é muito sério. Por isso, o fato de não rotular o seu filho ou o seu aluno é de extrema importância, porque não é algo tão simples, é uma dificuldade, é um bloqueio, é uma alteração do gene que ocasiona uma dificuldade específica na aprendizagem. A criança ela fica completamente inquieta ou com muita desatenção. Estatisticamente, os meninos têm a maior proporção de estarem com este transtorno, de aderirem a este transtorno. E se é observado mais nos meninos, porque esse transtorno, ele geralmente nos meninos vem acompanhado com a hiperatividade. Já nas meninas, é mais comum você observar esse transtorno sem a hiperatividade, apenas o transtorno de déficit de atenção, sem hiperatividade, né? Então, uma dificuldade muito grande de centrar a atenção, de concentrar na aula, ou de concentrar em qualquer atividade. E isso atrapalha este aluno, independente da sua situação, né, da sua escolaridade, por onde ele vai passar. Então, se ele não tem muita organização, ou se ele começa uma coisa e não para, o carro na frente dos bois, justamente isso, ele não consegue estar naquele lugar, naquele momento, estar atento, ele está sempre adiante, e o cérebro ele não para. Seria como se eles estivessem em constante atividade, o tempo todo, o tempo todo. Geralmente, muito dessas crianças, né, e isso começa-se o diagnóstico enquanto criança, e você, se está nos assistindo, se identificar também com algumas dessas questões apontadas aqui, né, você também pode procurar ajuda, porque não é porque o diagnóstico não aconteceu enquanto criança que você não precise também buscar uma ajuda para saber lidar da melhor forma com isso que lhe acompanha, que é este transtorno. Então, se a criança apresenta uma dificuldade muito grande em centrar a atenção, em centrar na concentração, né? Ou ele é extremamente hiperativo e a hiperatividade atrapalha nesse percurso da atenção e da concentração, eu aconselho você, papai, você, mamãe, a procurar um médico para poder olhar para essas questões, porque este transtorno também ele é acompanhado de uma medicação. E a medicação, tantos pais, eles têm tanto medo das medicações, e eu vou explicar para vocês o porquê realmente a medicação é importante.
A medicação ela é importante para que a criança se aquiete, ela centre. A partir do momento em que ela se aquiete, ela centre, o professor vai ter condições de trabalhar com ela. O psicopedagogo ou seja lá quem o acompanhe nas aulas particulares, né? Vai ter condições de trabalhar com essa criança. Seria como se ele fosse sendo ressignificado tempo após tempo, e aí a partir do momento em que esse indivíduo começa a aprender a lidar com essa sua dificuldade, ele vai se modelando, ele vai aprendendo, e aí essa medicação ela vai deixando de ter tanta importância na vida dele. Então, em muitos casos, sim, a medicação é muito importante, mas a medicação por si só não faz todo o trabalho. É importante que essa criança, ou que você, enquanto adulto, que se identifica, procure uma ajuda de alguém que também vai te auxiliar, né, a aprender a lidar com essa dificuldade. Que profissional seria esse? Um psicopedagogo. O psicopedagogo vai ajudar dentro das questões da aprendizagem, das questões da organização, a como você trabalhar o seu cérebro, colocando os hemisférios direito e esquerdo em confronto, para que assim potencialize a sua atenção, a sua concentração. Irá te ajudar a conscientizar sobre a sua dinâmica diária e a você a partir daí, ter atitudes diferentes. Existe sim capacidade de mudança, existe sim capacidade do cérebro potencializar os neurônios. E quem explica muito sobre isso é a neurociência, né? Que é uma ciência a qual fala da potencialidade das nossas funções neurais. Né, o quanto nós somos capazes de desenvolver e de desempenhar qualquer atividade o qual nós nos propusermos a fazer. Qual a sua estratégia de sobrevivência? Nós podemos melhorar cada dia mais. Eu convido você a olhar para dentro de você, para além disso, a olhar para o seu filho, para o seu aluno. Um olhar diferente. Não é um rótulo, é um a mais. A única importância o qual eu vejo sobre a identificação deles é simplesmente para que nós aprendamos sobre como trabalhar e como ajudar aquela criança a se desenvolver melhor. Não como limitação. É um meio, é um caminho. Falar, nossa, é por aqui, né? A gente precisa percorrer esse caminho, porque é aqui que ele tem essa dificuldade. E é por aqui que, se a gente percorrer, ele vai começar a se conhecer e essas dificuldades não terão mais uma, duas, três cabeças. Você pode fazer diferente. Faça diferente. Obrigada. Estamos chegando ao fim de mais uma edição do Intervalo de Aula, mas antes eu tenho uma divulgação que pode interessar a você. Estão abertas as inscrições para o 9º seminário da Associação Latino-Americana de Investigadores em Comunicação, a LAIC, que ocorrerá na Universidade Federal de Goiás, em Goiânia, nos dias 22 e 23 de maio. Estão abertas também as chamadas de submissão de trabalhos até o dia 31 de março. Vale a pena participar. Outro evento interessante que também está com inscrições abertas é o Agro Centro-Oeste Familiar 2017, que será realizado de 7 a 10 de junho no Centro de Eventos da UFG, também em Goiânia. Para esse evento, também estão abertas as chamadas para submeter os trabalhos. Mais informações, acesse esse endereço aqui que aparece no vídeo. O intervalo de aula deste domingo fica por aqui, mas os conhecimentos e nosso debate sobre educação continuam nas redes sociais, nesses endereços que aparecem aqui no vídeo. E se você perdeu ou quer rever alguma edição, acesse o nosso canal no YouTube. Bom domingo para você, te espero no próximo.